Tá difícil, ninguém nega. Mas o torcedor do Papão da Curuzu já tem um motivo real para sorrir. Em 3 jogos, o time emplacou 3 vitórias seguidas. É verdade que a situação ainda é complicada, a Série B nunca é fácil, mas o cenário começa a mostrar uma luz no fim do túnel. É inegável que, desde o jogo contra o Cuiabá, mesmo com a derrota, o time já mostrava sinais de mudança. Comportamento diferente, mais compacto, mais consciente dentro de campo. Agora, o desafio é outro. O próximo confronto será na Ressacada, contra o Avaí, e a expectativa é de estádio lotado. A torcida paraense que vive em Santa Catarina e no Paraná promete invadir o setor visitante. Os ingressos já estão praticamente esgotados. E olha que ainda tem venda rolando no site, mas quem quiser garantir, tem que correr. O clima é de decisão. Mas nem tudo são flores. O técnico Claudinei Oliveira, que conhece como poucos o gramado da Ressacada, vai ter que lidar com ausências importantes. Garcês, talvez o principal nome do time nesse momento, não deve ir a campo. A multa de rescisão é astronômica, coisa de mais de R$1 milhão, inviável para qualquer clube da Série B bancar. E o Royce, com problemas musculares, também é dúvida. São 2 jogadores que vêm fazendo a diferença, e perder os 2 num jogo tão decisivo pesa demais. Mesmo com esses desfalques, o torcedor que acompanha de perto já percebe que o grupo atual do Paysandu tem mostrado evolução, principalmente no sistema defensivo. Aquele time que era conhecido por ter uma das piores defesas da competição agora sofreu apenas 1 gol nos últimos 3 jogos. Se a gente ampliar esse recorte até o jogo contra o Cuiabá, são 4 jogos e apenas 2 gols sofridos. É uma transformação visível. O time se compactou, passou a correr menos riscos e com a bola no pé, está mais lúcido. Garcês, que talvez seja o grande destaque técnico até aqui, é um jogador de Série A jogando a Série B, dribla para os 2 lados, finaliza com ambas as pernas, tem visão de jogo e sabe fazer o time jogar. O Wendel Júnior ainda é uma incógnita, não teve tempo suficiente em campo para mostrar seu potencial, mas vinha muito bem no Itabaiana. Peterson, por outro lado, teve poucas chances e perdeu um gol feito, mas é considerado uma grande promessa do Flamengo e ainda pode crescer na competição. A verdade é que o elenco do Papão ganhou opções interessantes com as novas contratações, mesmo que muitos desses nomes não fossem os mais badalados. Ronaldo Henrique, por exemplo, fez sua melhor partida no jogo passado. Anderson Leite, que estreou no Clássico Repará, também teve uma atuação sólida no jogo mais recente. E tem mais, Thiago Heleno, experiente zagueiro, já mostrou que pode ser um pilar na defesa. Ao lado dele, o novilho tem alternado boas e mais atuações, mas, no geral, é visto como um reforço positivo. Mesmo na última partida, onde foi sobrecarregado pelo lado do campo mais seco, ele mostrou que tem potencial. É curioso pensar que o novilho, que chegou desacreditado por não acompanhar o ritmo dos treinos, hoje é um dos titulares mais consistentes. Foi o único dos estrangeiros contratados pelo Paysandu que deu certo nesta temporada. A diretoria até apostou em reforços internacionais, mas só o novilho vingou de fato. E, ironicamente, ele foi o último a estrear. É inevitável falar da troca de peças que o clube fez. Borais saiu, Garcês chegou. E a troca se mostrou mais vantajosa do que muita gente imaginava. O mesmo vale para a saída de Nicolas e a chegada de Diogo Oliveira. Não é só questão de nível técnico, mas de características. O time precisava mais do estilo de jogo do Garcês e do Diogo Oliveira do que do Borais e do Nicolas. Foram trocas que aumentaram o nível do elenco e deram outra cara ao time. Hoje, o elenco do Papão é muito mais competitivo do que aquele que iniciou a Série B. Claro que ainda tem muito chão pela frente, mas essa evolução é visível e passa muito pelo trabalho da diretoria na última janela. Claudinei Oliveira conseguiu encaixar as peças e formar um time que, mesmo com limitações, é mais equilibrado e mais confiável. Ninguém tem cadeira cativa nesse time. Até mesmo jogadores como Leandro Vilela, que é extremamente regular e se destaca como um dos pilares do meio de campo, sabem que precisam mostrar serviço. Vilela, inclusive, é um caso à parte. Não chegou ninguém para brigar diretamente pela posição dele. Os volantes que vieram,
como Ronaldo Henrique e Denner, atuam mais à frente. Anderson Leite também não ameaça diretamente a titularidade de Vilela. E ele tem correspondido. É aquele tipo de jogador que qualquer técnico gostaria de ter regular, intenso e comprometido com o jogo. Outra peça que merece destaque é o Reverson, lateral esquerdo. Tem subido de produção e, no último jogo, participou diretamente de 2 gols. Marcelinho, que entrou bem, também aparece como uma opção válida. E quando a gente olha para frente, a formação do time para o duelo contra o Avaí começa a gerar debate. A dúvida é: apostar em mais volantes para fechar o meio de campo ou arriscar numa formação mais ofensiva mesmo fora de casa? Com o Avaí tendo o melhor ataque da Série B, é bem possível que o Claudinei monte um time mais conservador. Um bloco mais baixo, mais compacto, apostando nos contra-ataques. Pode até vir com 3 zagueiros, usar Marcelinho como ala pela direita e Reverson pela esquerda. No meio, um trio de volantes formado por Vilela, Matheus Vargas e Ronaldo Henrique. Na frente, Diogo Oliveira sendo responsável pela criação e 2 pontas mais abertos, talvez Marlon e Vini Faria. É uma formação mais segura, pensando na força ofensiva do adversário. E é justamente esse tipo de jogo que pede a experiência de alguém como Thiago Heleno. Zagueiro cascudo, que já viveu de tudo no futebol brasileiro, ele impõe respeito. Mesmo sem tanta velocidade, compensa com posicionamento e leitura de jogo. E contra um time que costuma pressionar desde o início, isso faz diferença. No ataque, com Ross fora, a aposta deve recair sobre Vini Faria e Marlon. Diogo Oliveira continua como referência central. É um trio que ainda precisa ganhar entrosamento, mas que tem mostrado boas movimentações. Marlon, inclusive, pode ser deslocado para jogar mais aberto pela esquerda, deixando o meio de campo mais congestionado, algo importante para segurar o ímpeto ofensivo do Avaí. O desafio é grande, ninguém duvida. Mas o que se vê é um time que evoluiu. Que entendeu a proposta do treinador, que está mais organizado taticamente e que começa a mostrar consistência. O torcedor, claro, ainda desconfia. Afinal, foram muitos tropeços no início da competição. Mas as 3 vitórias consecutivas e o desempenho mais sólido dentro de campo reacendem a esperança. O teste contra o Avaí será o mais difícil até agora. Não só pelo adversário, mas por tudo que envolve jogar fora de casa, com desfalques e diante de uma torcida empolgada. Ainda assim, é um jogo que pode marcar a virada definitiva na campanha do Papão. Do meio para frente, a grande questão é o encaixe. Sem Garcês e Ross, o time perde muito em criatividade. A solução pode ser povoar o meio com 3 volantes, usando Vargas, Vilela e Ronaldo Henrique, e deixar Diogo Oliveira mais solto. Marlon e Vini Faria abertos, buscando explorar o contra-ataque. É uma formação menos ofensiva, mas mais segura. E no cenário da Série B, onde jogos são decididos no detalhe, isso pode ser decisivo. A gente fala muito de nomes, de quem deve jogar ou sair, mas a verdade é que o mérito desse momento do Paysandu vai muito além das peças individuais. O grande acerto da diretoria foi ter entendido o perfil de jogador que o time precisava. Não adiantava trazer nomes badalados se eles não encaixassem na proposta de jogo. Garcês chegou sob pouca expectativa e virou protagonista. Diogo Oliveira, que veio para substituir um jogador querido como Nicolas, caiu como uma luva. A mudança de perfil foi a chave. Em vez de buscar estrelas, buscaram jogadores com fome, com vontade de se provar. E isso faz a diferença. A regularidade ainda é um desafio. Marlon e Marcelinho, por exemplo, fizeram bons jogos recentemente, mas vinham de atuações apagadas. E o torcedor não esquece. Ainda está fresco na memória os jogos em que esses mesmos jogadores não renderam. Então, por mais que agora estejam bem, o trabalho deles precisa ser de consistência. Manter o nível. Repetir boas atuações. Porque o time titular começa a ganhar forma, mas a base precisa ser sólida. Não dá para contar só com lampejos. No meio dessa retomada, a saída de jogadores como Borais foi vista com bons olhos por muitos. A chegada de Garcês compensou e até superou a perda. Foi uma troca que elevou o patamar do time.
E é justamente esse tipo de decisão que faz um clube crescer dentro da competição. Saber quando abrir mão, saber onde investir. O Paysandu, que no início do campeonato parecia perdido, agora começa a dar sinais de que pode brigar por algo mais. Ainda é cedo para falar em acesso, mas o primeiro passo é sair da parte de baixo da tabela. E isso o time já começou a fazer. A expectativa para o confronto na ressacada é grande. O Avaí vem forte, jogando em casa, com um ataque potente. Mas o Paysandu vai com confiança. 3 vitórias consecutivas dão moral. E mesmo com desfalques importantes, o grupo já mostrou que tem substitutos à altura. Anderson Leite, que começou devagar, agora já aparece como opção real. Denner ainda busca espaço, mas tem qualidade. E Peterson, apesar do gol perdido, é uma aposta que pode dar frutos. São alternativas que permitem ao técnico variar o esquema e adaptar o time às situações de jogo. E o mais importante, o time não depende mais de um ou dois nomes. Antes, sem Rosa ou Garcês, parecia que tudo desmoronava. Agora, com mais opções e um time mais organizado, o coletivo começa a aparecer. E quando o coletivo funciona, os resultados aparecem. É claro que ainda há muito o que corrigir. A bola parada, por exemplo, ainda preocupa. A criação no meio de campo, sem Garcês, perde profundidade. Mas são detalhes que podem ser ajustados com treino e entrosamento. O jogo contra o Avaí vai ser o divisor de águas. Se o Paysandu conseguir pontuar fora de casa contra o melhor ataque da competição, a confiança vai lá em cima. E, mais do que isso, o grupo vai acreditar que é possível brigar na parte de cima da tabela. É uma prova de fogo. Um jogo onde o emocional vai pesar, onde cada erro pode ser fatal. Mas também é uma oportunidade única de mostrar que o time não é mais o mesmo que começou mal o campeonato. E a torcida, essa que sempre esteve ao lado, começa a voltar a acreditar. A Curuzu está mais cheia, o clima é outro. A esperança voltou a rondar os corredores do clube. E tudo isso graças a um grupo que decidiu não se entregar. Que entendeu o que é vestir a camisa do Papão. Que comprou a ideia do treinador e está colocando em prática uma proposta de jogo que, mesmo simples, é eficaz. O futebol tem dessas coisas. Em questão de semanas, tudo muda. O que era crise vira esperança. O que era dúvida vira afirmação. O Paysandu, que começou a Série B desacreditado, agora é um time em ascensão. E, se mantiver o foco, pode transformar essa sequência positiva em algo muito maior. O caminho é longo, a estrada é cheia de armadilhas, mas o mais importante já foi feito, o time acordou. E quando o Papão da Curuzu acorda, a Série B sente. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol internacional, um rumor cada vez mais forte começa a ganhar corpo e mexer com o mercado esportivo. Fontes próximas ao Paris Saint-Germain dão conta de que Nasser Al-Khelaifi, presidente e dono do clube francês, teria feito uma proposta milionária para contratar o Paysandu, tradicional clube brasileiro da região norte. Embora pareça algo surreal para o torcedor comum, a negociação estaria avançada e vem gerando um burburinho enorme entre dirigentes e especialistas do futebol sul-americano. O interesse do PSG no Paysandu surpreende, sobretudo porque o clube paraense não está entre os maiores do futebol brasileiro em termos de títulos ou faturamento. Contudo, o que chama atenção é o valor da oferta que, segundo especulações, ultrapassaria cifras jamais vistas em aquisições de clubes menores. A ideia do magnata qatariano seria expandir a influência do PSG no mercado brasileiro, criando uma espécie de satélite para revelar jovens talentos e fortalecer a marca do clube europeu na América do Sul. O Paysandu, conhecido por sua forte base e torcida apaixonada, poderia ser uma porta de entrada estratégica para o PSG em uma região até então pouco explorada pela equipe parisiense. Ainda não está claro como o Paysandu reagiria a essa proposta, mas o clima nos bastidores é de muita expectativa e certa cautela. A diretoria bicolor teria recebido o contato inicial e estaria avaliando os impactos da possível venda, tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro.
A negociação envolve não apenas a compra do clube, mas também a estrutura, jogadores e direitos econômicos, o que transforma o rumor em algo de proporções gigantescas. Para o PSG, trata-se de um investimento que poderia garantir vantagens a longo prazo, especialmente na captação e desenvolvimento de atletas promissores, em um país que sempre produziu craques para o futebol mundial. Especialistas do mercado de transferências veem a possível aquisição como uma estratégia inovadora, ainda pouco explorada, de gigantes europeus adquirirem clubes menores fora da Europa para formarem redes globais. A experiência do City Football Group, dono do Manchester City e de outros times ao redor do mundo, pode ser um indicativo do que o PSG estaria mirando com essa iniciativa. Caso o negócio se concretize, o impacto no cenário nacional seria enorme, pois traria uma nova dinâmica para o futebol brasileiro e sul-americano, além de mexer com as ambições e planos do Paysandu, que poderia dar um salto expressivo em sua estrutura. Por enquanto, tudo permanece no campo dos rumores e especulações. O próprio Nasser Al-Khelaifi não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, e o Paysandu mantém silêncio cauteloso, o que apenas alimenta ainda mais a curiosidade e o burburinho entre torcedores, jornalistas e dirigentes. Resta saber se essa oferta monstruosa vai se transformar em fato concreto e qual será o impacto real dessa possível transação no futebol nacional e internacional. O que se sabe é que, em tempos de globalização do esporte, a movimentação de clubes entre continentes está cada vez mais frequente e surpreendente, e o Paysandu pode estar prestes a protagonizar uma dessas histórias. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.